Bom dia, queridos alunos! Hoje teremos aula de Geografia do PET 2, semana 2. O tema de hoje são migrações no Brasil. Caro estudante, nessa semana você vai analisar as migrações no Brasil, suas influências e em quais estados acontecem mais migrações. Migrações no Brasil. Há cerca de 180 anos, o governo brasileiro começou a incentivar a vinda de outros povos para o Brasil. Ofereceu terras e trabalho aos imigrantes alemães e italianos que foram para Santa Catarina e Rio Grande do Sul ocupar algumas áreas não povoadas e cultivadas. Muitas cidades de Santa Catarina foram formadas pelos colonos alemães, como Blumenau, Brusque e Joinville, e etc. No Rio Grande do Sul, foram os colonos italianos que dedicaram ao cultivo da uva e à produção de vinho. Para as regiões cafeeiras, por volta de 1850, vieram principalmente italianos, alemães, suíços, austríacos, poloneses e etc. Para outras áreas, vieram os japoneses. Hoje, muitos pratos da culinária japonesa são apreciados e consumidos por muitos brasileiros. A culinária do estado de São Paulo foi muito influenciada pelos imigrantes italianos. O Brasil recebeu também muitos imigrantes árabes e judeus. Ainda hoje, muitos estrangeiros elegem o Brasil como o melhor lugar para se viver. Esse texto foi tirado do link abaixo. Contribuições para a formação da sociedade brasileira. Com a migração de outros povos vindos para o Brasil, cada um trouxe consigo costumes, valores, modo de vida, diversidade de comida, cultura, entre outros. Vamos ver agora a contribuição de alguns povos que migraram para o Brasil. Dos povos europeus, herdamos principalmente a nossa língua. Falamos o português, uma língua europeia, as tradições cristãs e um modelo econômico baseado na propriedade privada e na hierarquização das relações sociais. Danças como, por exemplo, a festa da uva. No folclore, há muitas festas e danças portuguesas que foram incorporadas ao país, entre elas a cavalhada, o fandango, as festas juninas e a farra do boi. Dos povos asiáticos, a contribuição dos imigrantes extrapolou as atividades profissionais, influenciando também a culinária, o vestuário, a língua, esportes, a arquitetura e danças. Dos povos africanos, temos os elementos culturais como a capoeira, os instrumentos musicais, tambor, atabaque, cuíca, berimbau, afoxê e, de modo geral, a contribuição cultural dos negros foi grande. A alimentação, vatapá, acarajé, acacá, cocada, pé de moleque e etc. Nas danças, maracatus e aspectos do Bumba Meu Boi. Nas manifestações religiosas e na organização espacial de residências, os quilombos. A cultura brasileira é vasta e diversa. Se considerarmos o Brasil nos dias atuais, a nossa cultura pode ramificar-se em centenas de eixos, vindos de vários polos, culturas e estabelecidos em todos os estados de todas as regiões brasileiras. A vastidão cultural brasileira deve-se, em primeiro lugar, ao fato de que vários povos migraram para o nosso país em fluxos variados e, em segundo lugar, pelas grandes dimensões territoriais brasileiras, que nos caracterizam como um país de proporção continental, que possui condições climáticas e geográficas diferentes entre si. Essas diferenças presentes dentro do nosso território é a combinação de vários povos contribuíram fortemente para a formação plural da nossa cultura. Esse texto está explicando que a nossa população ela é feita
de pedaços de outras populações. Então, a migração fez com que a gente pegasse um pouquinho de cada um para montar o nosso. Agora nós vamos para as atividades. Número 1. Como começou a vinda dos outros povos para o Brasil? Essa resposta está no início do texto que eu acabei de ler. Você volta no texto ou volta o vídeo que vai estar facinho de responder. O que foi oferecido para os povos que veio para o Brasil? E aí? Os povos vieram para o Brasil. E foi oferecido algo para eles. Também está no texto. 3. A partir da leitura do texto Migrações no Brasil, escolha a resposta certa. Muitas cidades de Santa Catarina foram formadas pelos colonos alemães como Blumenau, Brusque e Joinville, e etc. Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram ocupados pelos africanos. Para as regiões cafeeiras, por volta de 1950, vieram principalmente italianos, alemães, suíços, austríacos e poloneses, e etc. No Brasil, muitos pratos da culinária japonesa não são apreciados e consumidos por muitos brasileiros. Nesse daqui, gente, só tem uma resposta certa. 4. Assinale V para verdadeiro ou F para falso, para cada uma das afirmativas, a partir da leitura do texto. Contribuições para a formação da sociedade brasileira. A cultura do estado de São Paulo foi muito influenciada pelos imigrantes japoneses. Verdadeiro ou falso? O Brasil recebeu também muitos imigrantes árabes e judeus. Verdadeiro ou falso? Os povos europeus contribuíram com o folclore e muitas festas e danças portuguesas que foram incorporadas ao país, entre elas a cavalhada, o fandango, as festas juninas e a farra do boi. Verdadeiro ou falso? A festa da uva foi de origem dos povos asiáticos. Verdadeiro ou falso? A contribuição cultural dos negros foi grande na alimentação. E aí, verdadeiro ou falso? Depois vamos para o número 5. Agora, no espaço abaixo, apresente os hábitos e costumes da população do local onde você vive. Você poderá escrever um pequeno texto, ou um poema, ou um desenho, até mesmo uma colagem, mas tem que ser referente aos hábitos da população, os costumes de onde você vive, tá bom? Faça com capricho, viu? Qualquer dúvida pode me chamar, estou à disposição. Beijos e até a próxima aula!